Esse final de semana circulou um vídeo do Bolsonaro que viralizou nas redes sociais, em que ele diz a célebre frase "pintou um clima". Bem, você já deve estar sabendo nesse momento do que se trata essa notícia, mas a gente vai comentar aqui. Então, antes de eu ver esse vídeo aqui com vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, já deixar o seu like, e aí ao final do vídeo, depois de ver o vídeo inteiro, eu gostaria de saber o que você acha sobre esse assunto. Então vamos ver o vídeo completo. Olha, vou te contar um lance aqui. Ponto final. Tem uma live minha. Eu estava em Brasília, na comunidade de São Sebastião, se não me engano, no sábado de moto. O pessoal sempre dá porrada. Meu cara, passeando de moto. Passei de moto, sim. Passei de jet ski, passei de cavalo, de jegue. Tá? Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, 3, 4 bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinha num sábado numa comunidade. E vi que eram meio parecidas. Entrei pintou um clima, voltei. Posso entrar na tua... Pintou um clima entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos de idade. É isso que ele disse. Acho que não tem contexto para esse tipo de frase, embora a gente vai ver que o Bolsonaro tentou se justificar. Mas vamos seguir vendo o resto do vídeo casa então. entrei, tinha umas 15, 20 meninas, sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto, meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado, pra quê? Ganhar vida. Você quer isso pra tua filha, que tá nos ouvindo aqui agora? E é isso. Além de dizer que pintou um clima entre ele e as meninas, ele ainda foi na casa delas ver elas se arrumando. Vamos confirmar então a veracidade dessa notícia? Então aqui está a notícia, para a gente ver mais o contexto dessa história. Organização nega prostituição de venezuelanas em local visitado por Bolsonaro. O Metrópolis esteve no local e, segundo vizinhos, as menores e suas mães eram resguardadas e não tinham contato com a comunidade. Independente do que a gente possa dizer sobre esse assunto, o fato do Bolsonaro ter, no mínimo, se confundido e achado que estava rolando uma situação de exploração sexual de menores, a obrigação dele era denunciar o ocorrido e não utilizar isso depois em campanha eleitoral. E aí é isso, essa é a frase do Bolsonaro. A gente consegue ver que o Bolsonaro ele tenta cada vez mais perder a eleição mesmo, e é claro que uma declaração dessa vai ser usada contra ele na campanha. Inclusive ontem, eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, rolou o debate presidencial da Band. E no debate presidencial, o Lula não trouxe essa questão para o debate. Quero dizer, não trouxe diretamente, ele trouxe mais subliminarmente. E quem trouxe esse assunto para o debate foi o Bolsonaro. E por que ele traz esse assunto que pode ser tão danoso para a campanha dele? Bem, ele trouxe por isso daqui, porque o Alexandre de Moraes proibiu o PT de usar vídeo de Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas. Então, o TSE, né, incorporado na figura do Alexandre de Moraes, proibiu o PT de veicular esse vídeo associando o Bolsonaro com pedofilia. Até porque a gente sabe muito bem que o Alexandre de Moraes, ele ultimamente tem procurado se desvincular dessa narrativa bolsonarista de que ele persegue o Bolsonaro em detrimento do Lula, e aí a gente tem esse tipo de coisa. É uma decisão bastante questionável, mas decisão judicial a gente não questiona, a gente cumpre, né? Até porque não existe fake news relacionada à divulgação desse vídeo. O Bolsonaro diz as palavras dele mesmo, e embora a gente já tenha visto outros episódios em que fake news foram veiculadas para danificar a imagem pública do Bolsonaro, nesse caso, a gente tem algo que não foi tirado de contexto de forma nenhuma, foi uma frase dita pelo próprio Bolsonaro. Então, o próprio Bolsonaro gera material sozinho contra a própria campanha. Então, sobre o debate que rolou na Band, eu acompanhei o debate pela cobertura da UOL e alguns comentaristas da UOL disseram que o Bolsonaro, esse assunto, ele foi uma dor de cabeça muito grande para o Bolsonaro. Inclusive, o Bolsonaro, segundo os comentaristas, chegou ao debate dizendo que foram as 24 horas mais difíceis da vida dele em decorrência desse último escândalo. Como eu disse anteriormente, o Lula citou isso muito especialmente durante o debate, dizendo que o Bolsonaro correu para fazer uma live 1 hora da manhã. E ele fez mesmo. Aqui está a live do Bolsonaro tentando se justificar. Então vamos ver a live dele também. Eu mostrei a minha indignação. Eu estava na região periférica de Brasília, com a minha moto, quando eu parei e vi umas meninas de 14, 15 anos bem arrumadas, meninas humildes, e eu pedi para entrar na casa delas. Entrei com umas 10 pessoas comigo, fiz a live. O que eu estava mostrando com aquilo? A minha indignação, que aquelas meninas venezuelanas tinham fugido do seu país, tinham fugido da fome. Agora o PT recorta pedaços.
O PT recorta pedaços. Então ele está acusando o PT de ter tirado de contexto a frase dele sobre as meninas venezuelanas. Isso é uma estratégia bastante comum do bolsonarismo desde 2016, pelo que eu me lembro. Sempre que se acusava o Bolsonaro de ter dito qualquer coisa, os apoiadores dele diziam que as frases eram fora de contexto, embora o Bolsonaro tenha muitas frases que não cabe contexto nenhum, que não é possível justificar sob nenhum contexto. Embora ele mesmo tenha se queimado com a própria língua, ele agora acusa o PT de divulgar as coisas que ele mesmo falou. Atrás de programas, pelo amor de Deus, fiz uma live para isso, foi demonstrado o que estava acontecendo. Pega pedaço e fala, pintou um clima. Que vergonha é essa? Que falta de respeito é essa? Sempre combati a pedofilia, sempre fui contra o regime venezuelano. Então é isso, bem comum do Bolsonaro ele falar sobre Venezuela e dizer que combate pedofilia. E é bastante interessante ver essa notícia porque mostra mais uma vez, como a gente viu também nos episódios em que o Bolsonaro estava sendo associado com maçonaria, também com canibalismo até, o discurso dele é bastante hipócrita, então ele acusa os oponentes dele de defender a pedofilia, por exemplo, de defenderem o aborto e outras várias coisas, quando na verdade a gente sabe que o Bolsonaro ele faz esse discurso de forma bastante demagógica, não por acreditar nessas pautas mesmo, mas para atacar seus adversários. Então, esse vídeo que associa ele com pedofilia e até a notícia dele de que ele teria tentado abortar o Renan Bolsonaro mostram o quão hipócrita ele é. Daí a gente tem isso daqui também, a Michelle Bolsonaro também saiu para defender o marido dela. E na notícia, na manchete, ela diz: ele tem mania de falar se pintar um clima. Então é uma mania do Bolsonaro dizer esse tipo de coisa, mesmo numa situação em que ele vê garotas de 14 e 15 anos se prostituindo. Então é uma mania dele, não é um comportamento dele. Olha só, vamos ver a Michelle falando. Em tudo ele fala, se pintar um clima, vamos lá, Bolsonaro, jogar. Se pintar um clima, eu jogo com vocês. Amor, você não vai almoçar? Não, só se pintar um clima. Quer dizer que se a carne estiver boa, se a comida estiver boa, ele vai lá e come, porque ele não é muito de comida, ele gosta muito de doce. Leite condensado, pudim, é isso que ele gosta de bolo. Ele gosta de comida simples, então tudo ele tem essa mania de falar, de pintar um clima. E aí falam que agora o meu marido é pedófilo. Levantaram aí uma hashtag Bolsonaro pedófilo. Nos acusam de tudo que eles são. A verdade é essa. Olha só, eu não sabia que tinham lançado a hashtag Bolsonaro pedófilo. Eu perdi esse momento do escândalo. Mas é isso, é uma mania dele, de acordo com a Michelle Bolsonaro, dizer se pintou um clima. É bom a gente dar um pouco de contexto para a situação. Eu vi que no Twitter, esse cara aqui, Lúcio Caramori, ou Caramori, não sei, fez uma thread no Twitter trazendo alguns dos outros escândalos de pedofilia envolvendo o governo Bolsonaro e os apoiadores dele. Já dando os créditos para o autor da thread, eu vou ler aqui o que ele tem para dizer e mostrar para vocês as notícias que ele linka simultaneamente. Então vamos dar uma olhada no histórico bolsonarista relativo a esse tema. Então ele diz: o episódio do Pintou um Clima do Bolsonaro, que também já defendeu o turismo sexual no país e elogiou o pedófilo Stroessner, é apenas o último episódio de uma longa história do bolsonarismo pedófilo. Segue o fio. O caso mais recente envolve um dos maiores apoiadores do presidente. O ex-vereador Gabriel Monteiro foi cassado por denúncia de ter feito vídeos eróticos de menores. O bolsonarista Sérgio Paes criticava nas redes o filme de Danilo Gentili por suposta pedofilia. Foi preso por tentar molestar um menino. O coronel da PM, Pedro Chavarri, preso por pedofilia, é mais um cidadão de bem, entre aspas, apoiador da família Bolsonaro. Flávio Bolsonaro chegou a ameaçar quem divulgasse fotos nas quais ele aparecesse com o coronel. Então esse é o coronel. Bolsonarista que colheu assinaturas para a abertura do partido do Bolsonaro e dirigente do PT, preso por abusar das netas. Essa é a cara do sujeito. O padrão é claro, defensor do Bolsonaro e da religião das redes, sempre escondendo o real caráter. O religioso Silas Souza foi preso por abusar de 60 vítimas. Esse é o cara. Silas Souza. Ayrton Cascavel, ex-assessor do Pazuello quando ele era ministro, foi preso por estupro de menor. O pastor acusado de apalpar uma criança em aniversário é outro que gravou até vídeo apoiando o Bolsonaro.
Mais um conservador e cristão e apoiador de Bolsonaro que foi pra cadeia por pedofilia. O presidente da Associação dos Conservadores, Fred Pontes. Militar que espalhava mentiras de Bolsonaro contra adversários políticos é preso com pornografia infantil. E daí, acoplada a notícia, proposta de Bolsonaro para mudar a internet facilitará a atuação de pedófilos. Decreto impede que ferramentas de detecção automática de conteúdo removam, rotulem ou restringam publicações. Essa é só uma pequena amostra de como o Bolsonaro pedófilo é parte de um pensamento enraizado entre os apoiadores que, além de tudo, são contra a educação sexual, que ajuda a denunciar esses casos. Então é isso que eu tenho para dizer sobre esse assunto. O Bolsonaro, mais uma vez, mostra a hipocrisia dele, e é bom a gente divulgar esse tipo de coisa, até porque o Bolsonaro utiliza muito desse tipo de pânico moral para não só demonizar os adversários, como também minorias. Então a gente tem aquela famosa frase do Bolsonaro em que ele diz que os homossexuais estariam doutrinando as crianças nas escolas para poder satisfazê-los sexualmente no futuro. Então o Bolsonaro utiliza esse tipo de retórica para atacar LGBTs, para atacar seus adversários, e agora a gente tem esse tipo de coisa saindo da própria boca dele. E daí fica difícil de justificar, e a gente vê esse tipo de desculpa esfarrapada que a gente viu na live dele e também no comício da Michelle Bolsonaro. Então eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, se você gosta do conteúdo produzido aqui no canal, se inscreva e até o próximo vídeo.